Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações hoje e sempre. Hoje estamos iniciando, no mês de maio, as palestras do GEDEB. E nada mais enriquecedor, engrandecedor que trazermos Maria para a nossa abertura das palestras do GEDEB desse mês de maio, mês das mães, né? Eu coloquei a Rainha da Paz hoje no Instagram, eu coloquei a postagem do card da palestra, dizendo como estávamos felizes de iniciar o mês de maio com a Rainha da Paz, a mãe de Jesus e a nossa mãe, né? Então hoje nós temos o nosso irmão José Rodrigues, que é trabalhador da Acabem, né? Uma casa que fica em Lauro de Freitas, no bairro de Tinga, Cagi, né? No Cagi, que trará o tema, a missão de Maria de Nazaré. Então, para dar início ao nosso trabalho, antes da prece inicial, eu peço a todos que coloquem o telefone no silencioso, os celulares, para manter a energia do trabalho sem interrupção, sem desconcentração, não é isso? Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto e vamos orar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós também, vossos filhos, agora, na hora do nosso retorno à pátria espiritual. Com a oração da Mãe Maria Santíssima, nós damos início ao nosso trabalho, convidando o nosso irmão José Rodrigues para iniciar a sua bela exposição, com certeza. Para você, meu irmão, nossas melhores vibrações, viu? Então, o nosso tempo, sabia que era 2 mas você vai ter um tempo mais caso necessite, viu? Meus queridos irmãos, que a paz do Cristo e a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto materno sagrado de amor, nos envolva nessa noite. E em todas as demais noites, mas especialmente nessa noite, ninguém vai sentir aqui desamparado, né? Porque estaremos debaixo do seu manto sagrado. Eu confesso a vocês que esse trabalho ele é muito especial. A generosidade dessa casa me permitiu vir trazer esse trabalho, né? Porque é um trabalho que a gente faz em conjunto com toda a caravana mariana, né? E alguns centros espíritas, não entrar no mérito, né? Mas se foca muito naquela chamada disciplina, que tem que ser aquele horário, né? Aí aqui falou para mim, o que vai fazer depois, 1 minuto, 5 minutos depois, meu irmão, né? É que bom com essa pressa toda também, né? E como que essa casa amiga, me estendeu essa liberdade, para a gente precisar correr muito, né? Eu confesso a vocês que depois desse trabalho já aprontado, eu achei de entrar fazer uma pesquisa lá e deparo com o nosso mestre Haroldo Dutra, que é minha referência. E Haroldo falava que ele não sentia preparado para falar de Maria de Nazaré. Haroldo, para mim, é uma referência, né? Não só como grande expositor, compreendedor de toda a nossa doutrina, um psicólogo renomado, um homem que cuida das leis humanas, inclusive, é um juiz, né? E ele disse que não é capaz de falar de Maria. Pensei comigo, e esse filho de mãe, Zé de Alda, lá do sertão, o que é que vai dizer, né? Mas eu lembrei... O que foi? Falou? Aí eu me lembrei
aquela mensagem do Cristo quando convocava seus apóstolos. Qual é o critério que ele usa? Não é escolher os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, uma vez que o Gedebe me escolheu, eu tenho certeza que o Pai nos capacitou e vamos fazer um belo trabalho. Algo é certo, meus amigos. Se a gente não conseguir falar tão bem de Maria, a gente vai falar bem de Maria. Porque já tem tantas pessoas falando mal dela. Inclusive algumas pessoas que estão falando bem do filho. Olha o contraditório. Alguém que está em nome de Jesus e vai dizer que Maria é uma mulher qualquer. A palavra qualquer, pejorativa nesse sentido, não se usa a nenhuma criatura de Deus. Nenhuma. Porque todas as criaturas são sagradas. Imagine a mulher. Imagina aquela que é mãe de todas as mães. Compreende? A obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel, é para mencionar para nós que houveram duas grandes reuniões no plano espiritual. A maior parte dos literatos às vezes são concludentes, dizendo que seguramente foi as duas mais importantes reuniões que foram feitas nesse planeta. A primeira foi pelo desprendimento desse orbe da nebulosa solar, ou seja, quando Jesus reúne e lidera uma pleia de espíritos puros. Gente, sabe quando aconteceu isso? Há 6 bilhões e 400 milhões de anos. Jesus já liderava um grupo de espíritos puros. Para quê? Para planejar, estabelecendo as balizas que viriam criar o sistema cosmológico. Que quer dizer criar os primeiros pródomos, que significa dizer criar os primeiros indícios da vida material e a vida biológica na Terra. Ou seja, criar os 3 reinos. Essa foi a primeira reunião. A segunda foi exatamente preparando a vida desse governador da Terra. Essa foi a segunda reunião. E quem estava nela? Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, atribuído à sua mentora, a benfeitora Joana de Ângeles, que possivelmente estava nessa reunião, Divaldo vai dizer para nós que Jesus reuniu cerca de 200 espíritos evoluídos. Espíritos que já tinham alcançado todo o patamar evolutivo, que não tinha mais necessidade da reencarnação. Ainda assim, eles aceitaram a missão como ato de abnegação. E esses espíritos reencarnaram em épocas específicas, uns antes de Jesus, outros concomitantes com Jesus e outros muito depois. Uns vieram usando para fazer a limpeza no planeta. E da mesma vai dizer para nós que existia uma legião de espíritos perturbadores nas zonas de Nazaré. Eles veio fazer essa limpeza. E essa limpeza não se faz com vassoura não, viu gente? Essa limpeza é feita, né, com dando a outra face. Se é perturbador, vem com agregador, né? Afinal de contas, água e óleo não se misturam. Portanto, mas eu não vou, fique tranquilo que eu não vou falar dos 200 não, viu gente? Até porque, por 2 motivos. Primeiro, porque não vai dar tempo, né? E segundo, que eu não sei também quem são. Mas eu ouso dizer aqui pelo menos de meia dúzia, querido. Me permite falar, porque as literaturas, se não for omissa, foi no mínimo econômica com eles. Nada contra Sócrates, pelo contrário, tudo a favor de Sócrates. Mas desses personagens que eu vou falar, eles não tiveram 1%, né, do destaque de Sócrates. Eu estou falando daqueles que vieram compor a árvore genealógica de Jesus. Que veio compor a família dele. Quem conhece João Batista na Terra? Como é que João Batista é conhecido na Terra, gente? Pelo São João, né? Pastor, já tem um trocadilho aqui amigo. João Batista é mais conhecido pelo licor de São João do que pelo amor à divina criação. José, Isabel, Zacarias, Simeão e ela, Maria.
Maria não vem para a terra como nós pagar dívidas, pagar boletos. Não. Maria se vir para essa missão de receber Jesus em seu ventre. Maria gera um espírito de alta envergadura, de alta musculatura espiritual, com a sua grade evolutiva preenchida, seja moral, intelectual, e todas as acadêmicas que ela já possuía. Ela já fazia um trabalho cuidando de espíritos extremamente endurecidos. Miramês vai dizer para nós que Maria, investida na persona de Sofia, ela coordenou um planeta, se não me engano, chamado Sírius, muito atrasado, onde ela foi coordenadora como Jesus foi na Terra. E esse planeta era composto por espíritos extremamente atrasados, que não tinham o menor vestígio de amorosidade. Pelo contrário, eram espíritos petrificados no sentimento do ódio, do rancor, do orgulho, da vingança e da indiferença. E Maria sai exitosa da tarefa desse planeta. Portanto, Maria é consolidada, ou seja, sintetizada no espírito de virtudes. Maria já era notabilizada como excelsa excelsitude evolutiva. E ainda assim, Maria faz uma exigência para aceitar a missão de ser mãe de Jesus. Alguém sabe qual foi a exigência? Tânia me fez o segredo dizendo que ia fazer um sorteio aqui e vai ganhar 20 cestas básicas quem souber qual foi a exigência que Maria fez para vir. É claro que vocês vão ganhar 20 cestas básicas e distribuir 21, né? Vocês pegam as 20 daqui e acrescentam um monte de sua conta e vai distribuir os necessitados. Não é isso, Cunha? Ninguém vai acertar. Gente, a exigência de Maria foi a discrição, ou seja, que ela viesse sem nenhum destaque, sem nenhum privilégio, que viesse tão somente como a mãe de Jesus. Tão somente porque mãe de Jesus tão somente, unicamente como a mãe do Salvador. E para quê? Para não ofuscar a luz do seu filho. Imagine, né? É filho de Maria, mas se Jesus tivesse um filho, é filho de Jesus. Tinha a obrigação de nascer, já sabendo a tabuada de pó e a tabela periódica, né? Compreende? Então, ela, para não ofuscar a luz do seu filho, ela vem com a simplicidade. Então, Maria chega aqui para nós, mergulhada na humildade, ou seja, ocultando todo o seu grau evolutivo, ocultando todos os conhecimentos nos lábios, frágil como um lírio, mas resistente tal qual um diamante. Nasce pobre entre os pobres, entretanto trazendo na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Enfim, Maria chega na terra desvalida, desconsiderada pelos homens, como infelizmente até hoje por alguns, mas prestimosa por Deus. Aí já fica a primeira lição da noite. Nós preferimos ser validados pelos homens ou por Deus? Queridos amados amigos, a missão de palestrante falar de Maria como viciadora não é tão fácil, porque há poucos registros, né, biográficos de Maria. Alguém pode dizer, Zé Rodrigues, você não tem aqui o Evangelho de Lucas, que vai falar de Maria? Na verdade, Lucas foi o único que trouxe alguns textos a respeito de Maria, mas são pontos específicos. Na verdade, não é falando de Maria, é falando de Jesus. Como ele é filho de Maria, acaba respingando nela. Exemplo, ele vai falar do encontro do anjo, a visita do anjo, para dizer que vinha Jesus. Vai falar do nascimento de Jesus. A visita dos magos, para quem? Visitando quem? Maria? Não. A fuga de Maria para o Egito foi da perseguição de Herodes. Herodes perseguia quem? Jesus. A volta de Maria depois da morte de Herodes
Foi o destaque, foi Jesus. Porque se Jesus tivesse voltado, não teria o destaque. Enfim, queridos, onde nós vamos encontrarmos... Querem parar um pouquinho para ver alguma coisa? Não. Pode continuar. Então, onde nós vamos encontrarmos algo sobre a infância de Maria vai ser no evangelho, do proto-evangelho de Tiago, que é considerado um evangelho apócrifo. O que quer dizer, gente? Não somente essa palavra de ser feia, mas quer dizer que não tenha o cânone de Roma, ou seja, não tem o crivo de Roma, assim como a doutrina espírita também não tem. E é nele que nós vamos compreender que Maria é filha de simples criadores camponeses, Ana e Joaquim. E eles já são velhos. E precisava dar uma educação religiosa para ela. E isso, com os 3 anos, ele entrega Maria no templo judaico, para ser educada pelos sacerdotes. Gente, é entregue, não é livrando dela, não é como se fosse um internato. Ela vai visitar os paizinhos dela. Acontece que com menos de 12 anos, Maria fica órfã. 2 anos depois, ou seja, menos de 14 anos, Maria precisa deixar o templo por conta da menarca. Você sabe o que é menarca? É o momento que a mulher dá sinais da reprodutividade, ou seja, a primeira menstruação. E dentro da tradição não podia ficar no templo. Coisa das tradições. E assim, o texto vai dizer para nós que os sacerdotes fazem uma reunião para decidir e decide para expulsar Maria. E eles entenderam que Maria devia se casar com um homem mais velho, que tivesse o cuidado, tivesse além do cuidado do esposo, paternal que ela tivesse. E o texto nos mostra, nos orienta que um anjo vai orientar aquele concílio de sacerdotes, que a escolha recaísse sobre José. José é um viúvo, que até hoje a doutrina espírita não fecha a questão. Se José era um viúvo que tinha filhos do outro casamento, ou José teve outros filhos com Maria. O certo, que é notório, que é inquestionável, é que Maria passou a infância no templo. E que Jesus teve outros irmãos, que por sinal não dava bem com ele. Como vi lá no meu sertão, não amarrava o jegue no mesmo toco, na mesma árvore, né? Então, queridos e amados amigos, vou adiantando a história e dizer que esse texto de Tiago vai nos levar falando, né, da visita do anjo, que Maria, depois da gravidez, já no final da gravidez, tem um recenseamento. Como é recenseamento hoje, gente? Alguém vai na sua porta, você tem uma geladeira, tem um micro-ondas, né? Tem quantos filhos, tem quantas família, né? Assim, na porta. Quantas pessoas tem na casa? É. Antigamente não era assim não, querido. Você deslocava para uma cidade para declarar o que você tinha. Então eles foram para Belém. Chegando em Belém, Maria tem 2 dores concomitantes. A dor do parto e a dor da indiferença humana. Ou seja, as portas fechadas para Jesus antes mesmo dele nascer. E assim eles são obrigados a abrigar nos abrigos dos animais. Vou até repetir, ficou bonito. Então, foram obrigados a abrigar no abrigo dos animais. E aí, meus queridos amigos, eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto que a espiritualidade diz que é muito importante. São as lições da manjedoura. Por que Jesus foi nascer na manjedoura? Quais são as lições que nós trazemos dela? Se não a suprema humildade e simplicidade de Jesus. Sendo ele o governador espiritual do planeta. Podendo nascer em qualquer majestoso castelo da Europa, quiçá de Tchecoslováquia. Não. Ele resolve nascer no Estado. E por quê, queridos? Primeiramente, para acessibilidade. Se ele nasce no castelo, quem ia visitar ele, né? Só o pessoal do castelo ia lá. Alguém que nasce aqui no Alphaville, normalmente o pessoal da favela não vai visitar, né? Não é assim? Ele nasce aonde tem acessibilidade. Mas o grande ensinamento que ele vai trazer para nós
é o antídoto, ou seja, o remédio para a maior chaga dessa humanidade, que é o egoísmo. O egoísmo, o orgulho e as vaidades humanas. Ele vai nascer ali para nos mostrar como a gente erradica o orgulho das nossas vidas. E dizer mais para nós, vai nos ensinar que a verdadeira paz, a verdadeira riqueza, a verdadeira grandeza está no desapego aos bens materiais e o amor da terra. Vocês concordam com isso? Concordam nisso? E perguntaram isso quando estava fazendo a palestra. Quando ele perguntou, você concorda, meu irmão? E já sei quando pergunta para mim, é porque sabe que eu estou inverso, né? Ele disse, concorda. Aí vai perguntar para mim, você tem uma filha única? Não tem, meu filho? Eu tenho. Se sua filha chegasse para você e dizer, meu pai, encontrei o homem ideal para mim, meu pai. Eu vou encontrar a verdadeira paz com ele, meu pai. Eu vou ter a riqueza que eu preciso, eu vou ter a grandeza que eu preciso, meu pai. Encontrei o seu genro ideal. Aí você pergunta para ela, ele faz o quê? Ah, meu pai, ele tem desapego aos bens materiais e tem amor pela terra. Como é que você, é assim que você acha? Como que você acha? Ou se alguém fala que seu filho está namorando com alguém que cursou uma faculdade, que tem curso, que já tem uma casa, que vive de aluguel, como é que a gente sente mais paz e mais grandeza? Compreende? Na prática mesmo. Quantas pessoas dizem, olha, né, abandona, deixa com a avó, e pior, aborta filhos porque diz que não tem nenhum berço. Mas não ter nenhum berço é melhor não ter. Alguém já ouviu falar isso? Então nós pensemos nisso. Ele nasce na manjedoura para que nós não sentimos despreparados. O sim de Maria, se você analisar as condições dela que ela tinha, não tinha condição disso, né? Então nós entendemos que essa lição vai, acima de tudo, nos ensinar que o berço não faz o caráter do homem. Eu fui fazer uma palestra em Penedo, um bate-papo, melhor dizendo, com um centro que tem essas mães gestantes, né? E eu falava para ela que elas tinham necessidade, que faltava tudo, né? Não tinha nada, né? Texto, uma banheira. Eu disse, olha, você vai olhar para esse centro espírita, que não falta o alimento, a cesta básica. Porque o que a mãe alimenta, o filho alimenta. E vamos gozar que acha uma banheirazinha, né? Mas se não chegar a banheira, se não chegar o berço, o que não pode contar, meus irmãos, é o amor. A gente fala do amor de uma forma tão vulgar. E aí eu falei de mim, eu falei, olha, os tempos mudaram. Mas a minha mãe, assim, quando nós tinha 4 e tinha um couro de boi lá na roça, um couro de boi, não fazia um ninho, os 4. O pequenininho, quando nascia, ficava no colchão de palha de arroz, palha de feijão, que ela dormia com meu pai, lá na roça. Aí quando estava maiorzinho, que eu não podia voltar o pé, botava no couro de boi ali, um ninhozinho. Compreende? Alguém aqui talvez sabe a história dos filhos, né, dos primeiros. Os primeiros filhos que eu tive, em uma condição muito tranquila, eles não tiveram o berço de jacarandá porque eu não achei para comprar, mas eu procurei. Não tinha. Não compreende? Enquanto vivi, que até vinha hoje comigo, mas teve um compromisso, em cima da hora não pôde vir, meu pai, eu não pude ir contigo, tudo bem. Todo que vivi usou foi roupa emprestada. E quem vive hoje, perante, né? Quem conhece minha filha, compreende? Então não é o berço que vai fazer, compreende, gente? E aí eu falava da escassez que nós temos nos dados biográficos de Maria. Aí eu lembrei, sabe o que é? Lá do Evangelho de João, que diz que Jesus ia mandar um Consolador que nos oferecia toda e qualquer informação que a gente quisesse. Opa, quem está com dificuldade de procurar dados de Maria, vou buscar um Consolador. Para começar, na doutrina espírita, vai nos ensinar e nos orientar que a visita do anjo Gabriel nada mais nada é do que um intercâmbio mediúnico. Maria, um espírito extremamente evoluído, recebe um espírito
de alta evolução, chamado de anjo Gabriel. Então ali é um intercâmbio mediúnico de dois espíritos evoluídos. E naquele momento que ele traz a missão para ela manda um recado para Nosso Senhor. Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, que a gente vai usar ela lá na frente com muita necessidade. Maria responde para esse anjo, para esse espírito evoluído, que foi consagrado como Gabriel. Ela diz: faça de mim a vossa serva e na vossa escrava, que seja feita a vontade de Deus. Vou até repetir: faça em mim a vossa serva e nessa escrava a vontade de Deus. E assim, meus queridos, a obra que nos traz aqui é a obra Boa Nova de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eu sei que vocês estão vibrando por mim, mas eu gostaria que nesse momento, eu queria mais vibração ainda, porque essa mensagem, ele vai dizer para nós que Maria só pronuncia 5 palavras diante da crucificação. E daqui a pouco eu vou falar quais são as 5 palavras. E toda essa narrativa minha que eu vou fazer foi o pensamento de Maria. Somente o pensamento dela que o Humberto de Campos Capita traz para nós. Portanto, ele vai dizer que Maria, diante da crucificação, padeceu de inominável dor. A dor de Maria não tinha nome, queridos. Eu sinto uma dor aqui na terra, ou uma dor que eu ouvi estrelas, uma dor que parece que ia arrancar a dor de Maria. Segundo ele, uma dor inominável, a dor que ela sentiu diante da crucificação. E nesse silêncio. Portanto, Maria, segundo Humberto de Campos, ela tinha 2 momentos diante da crucificação. A realidade diante do seu filho sendo crucificado, e ela caía nos momentos de recordação da sua vida. Então, portanto, nesses momentos que ela viajava nesse mar das recordações, nesse mar das lembranças. Naquele momento, ela lembrava, pequenininha lá, correndo atrás das ovelhas, pequena para o Pai da Criadora. Lembra do templo, do carinho, do cuidado que ela teve no templo. Assim como da gravidez, até chegar ao surgimento de Jesus. Ela vai lembrando da história, da amizade com Isabel. Lembra da manjedoura com sua beleza agreste. Aí de repente ela tem aquele choque de realidade de Jesus sendo crucificado. E naquele momento, ela em pensamento, ela faz uma pergunta: que fizera Jesus para merecer penas tão cruéis, tão duras, tão severas? E aí Humberto conta que nesse momento ela torna a esconder atrás daquela cortina de lágrimas e torna a mergulhar naquele mar das recordações, naquele riacho das lembranças. E ela é levada para lembrar que já viu Jesus nascendo com sentimento imaculado. No calor do seu cândido e augusto coração. Lembrava ela que quando ela ia para aquela fonte tradicional de Nazaré pegar água, levava Jesus pequenininho e ele ia interagindo fraternamente com todas as criaturinhas no caminho da fonte. De um calango, de uma criança, de um adulto, quer seja de um velho. Ela não podia esquecer que Jesus, muitas vezes ela ia naquelas ruas empedradas, ou seja, aquelas ruas pacatas de Nazaré, procurar seu filho. Encontrava ele brincando, sempre acolhendo alguém. Miseráveis que passavam, os nãozentos que passavam na rua, ele sempre com uma palavra de carinho para com eles. Lembra da forma que ele recebia os hóspedes que chegavam em sua casa com toda a fidalguia. Depois de acolher aqueles hóspedes, ele pegava nas suas minúsculas mãos e levava até a carpintaria do seu pai. Entretanto, ela vai lembrar de uma cena que não podia esquecer. Que a sua casa era recorrente, alguém batendo na sua casa, às vezes não era para pedir nada. Era para dar uma testificação dizendo para ela: Senhora, eu desconheço um adulto que fale tão bem das bênçãos do céu como seu pequeno filho. E assim Maria, naquele mar das recordações, leva ela para lembrar dos encontros com Isabel, com sua prima. O primeiro encontro com Isabel, eis que foi Maria que foi visitar Isabel.
E ali, como eu disse, são espíritos extremamente evoluídos. E quando Isabel abraça Maria na gravidez, a manifestação do filho no ventre, eis que Isabel vira para Maria e diz: prima, tu serás a mãe do Messias. Portanto, Maria sabe em consciência, estado de consciência, que seria a mãe do Messias através da prima Isabel. Lembra de outro encontro já com as crianças? Eis que Isabel aqui veio visitar Maria. E traga aí, junto está aquelas criancinhas brincando ali no canto, enquanto as primas conversavam. Eu fiz essa pausa aqui para ver se vocês pensaram o que eu pensei aqui agora. Vocês têm ideia quem é aquelas criancinhas que estavam brincando ali, gente? Vocês têm noção quem era aqueles pirralhinhos que brincavam? Um era simplesmente o governador desse orbe terrestre. E o outro foi aquele que fez a picada, aquele que fez a terraplanagem para o governador passar. Ou seja, aquele que abriu a janela para que a luz do mundo passasse. E o que é que as primas conversavam? Ela tricotava naquele café ou naquele chazinho da tarde, né? Encontro de comadre, no caso, encontro das primas. Eis que ela lembrava que Isabel dizia: Maria, eu ando muito preocupada com João. João anda com as ideias estranhas, Maria. E olha que parece que não é daqui. João anda com um pé aqui no chão e outro na lua, Maria. Isso que Maria disse: quer ver coisa daqui de casa. Se o teu anda com o pé aqui na lua, o meu anda com os dois. E no pé não é do mundo da lua, no pé é do mundo que a lua é parte. E ela vai dizer: prima Isabel, adivinha uma final de tarde o que Jesus entra trazendo pelas mãos, portando em suas pequenas mãos. A Isabel disse: olha, tratando desses dois, não vou nem arriscar. Fala, prima. Chuta aí o que é que Jesus entrou aqui nessa casa trazendo pelas mãozinhas. Sei lá, um serpente, um filhote de jaguatirica. Não, Isabel. Chegou trazendo pelas mãos 2 salteadores. 2 ladrões perigosos reconhecidos aqui no Vale do Miséria. Aí Isabel, e aí, prima? Aí que ele entrou com esses delinquentes como se fossem íntimos. Parecia da família. E o mais impressionante, prima, é que eles comportavam-se sem oferecer o menor risco. Como se fossem íntimos da nossa casa. Aí Maria já vai lembrar de outro encontro que teve com a própria Isabel, dizendo: sem contar, prima, que pelas festividades de Jerusalém, eu, José e Jesus, nós fomos para a festa. Prima, imagine eu acostumado com as pacatas cidade de Nazaré, chegar naquela cidade grande, onde aquela efervescência daquela multidão que parecia formigas trafegando naquela cidade. E Jesus desaparece, prima. E a gente procura 3 dias Jesus como se procura uma agulha no palheiro, sem encontrar. Depois de 3 dias eu resolvi no templo orar a Deus, pedir sabedoria. Quando eu chego no templo, prima, adivinha quem estava lá? Ele, Jesus. E a Isabel pergunta: fazendo o que, prima? Aí é que está, conversando com os doutores da lei, conversando com o sacerdote, como fosse gente grande. Isabel pergunta: e tu fez o que, prima? Prima, eu vou conversar para você. A vontade era ficar ali ouvindo, prima, que estava bonito. Mas para não dar ousadia, né, eu raiei com ele. Eu disse: meu filho, o que você está fazendo com sua mãe? Começou a desobedecer, foi Jesus. E ele, na maior tranquilidade, prima, disse: o que eu estou fazendo com a senhora, minha mãe, talvez eu não saiba. O que eu sei que eu estou obedecendo à vontade do meu Pai. E assim, voltando para Nazaré, eu viro para ele e disse: Jesus, eu não sei o que eu vou fazer com você, meu filho. Ele disse: coloca na carpintaria para trabalhar com meu pai, minha mãe.
Aí eu pergunto a vocês, nossos filhos fazem isso, gente? Quando vai fazer um TCC, vamos, né? Quando vai um TCC, a mãe não vai toda hora, fica lá no quarto, a gente nem vai lá, né? Só leva a comida pronta para eles. Não. Então Jesus dando um exemplo de família, independente desse TCC que o esperava. E aí fica essa lição da família. Nada justifica a gente deixar a nossa família. Rapaz que tem uma necessidade, meu filho vai ter que sair para fazer um curso lá em Campinas, vai fazer medicina, e tem uma necessidade de um adolescente de casa. Jesus, com a missão que tinha, deu o exemplo que, independente da missão, a adolescência está ali com os pais. E nesse momento, meus queridos, o mar das lembranças leva Maria já, para adiantar a nossa história, Jesus na missão celestial. E eis que ela lembra de Jesus, onde ele passava arregimentando aquela multidão. O que ficava? Ela lembrava. Ficava aquele extraordinário hálito de magnetismo que ele tem. Assim como o extraordinário perfume crístico que lhe deixava onde ele passava, capaz de curar quem entrasse na sintonia daquele perfume. Mas ela lembrava de algo que era, como é que diz, tão perceptível onde ele passava. Onde ele passava, o que se via era paralíticos que retornavam ao movimento da vida. Ela lembrava que onde Jesus passava, o que se via era cegos que voltavam a ter o dom da vista. Onde Jesus passava, ela ficava lembrando. O que se via era criaturas famintas, não só do estômago, mas faminta do amor, faminta de luz, que eram saciadas com suas lições infinitas de bondade. E aí, nesse momento, Maria sai do mar das recordações, do riacho, das lembranças, e entra, vamos dizer assim, num arrebolto das interrogações aflitivas. E interroga no pensamento a Deus. Tipo assim, Pai, o que levou meu filho a ir para a cruz do suplício? E quando ela faz essa pergunta, eis que uma voz amiga confabula no seu ouvido. A voz dizia das determinações insondáveis e justas de Deus que devem ser aceitas para a redenção divina das criaturas. E assim Maria é conduzida ao templo da sua consciência. E no templo da consciência, ela viu uma frase. Qual é a frase que ela viu? Faça de mim a sua serva e na sua escrava à vontade. Então ela percebe que tudo o que está acontecendo ali faz parte da promessa que ela fez. É como diz lá no meu sertão, todo combinado não é caro. Então, meus queridos, naquele momento ela olha para Jesus já em estado desperto. E percebe que Jesus estava dando os últimos sinais dos limites dos padecimentos inenarráveis. Eu fiz questão de pesquisar lá no rodapé. O que Humberto Campos quer dizer padecimentos inenarráveis? Acredite. Segundo ele, Jesus padeceu de algo que não pôde ser nem narrado. Nas nossas conversas comuns, se alguém fala um palavrão, eu não vou nem repetir. São os padecimentos que ele passou. Teve padecimentos que não pôde nem podia ser narrados. Vamos falar apenas dos que foram narrados. Imagina os narrados. Que aquela cruz era direcionada, né, atirado pedras, pau, lanças. Você imagine, você está em pé, os que tinham em pé com você não, né, bater no seu olho, você, né, de forma instantânea tira. Imagine você estar com os braços pregados e alguém atirando em pé. Entretanto, o Humberto Campos narra para nós que o maior sofrimento de Maria, né, e de Jesus não foi essas lanças que atiravam contra ele, física. Seria quando se lançava as ironias mordazes, que era lançado a esmo.
Que tipo de ironia mordaz, Zé Rodrigues? Ironia do tipo, não é o Filho de Deus? Desça daí. Cadê o seu pai? Abandonou? Não disseste que tudo eu posso naquele que me fortalece? Cadê aquele que te fortalece? Então isso que machucava a nossa igreja. E assim, meus queridos irmãos, falando já da providência divina, antes mesmo que aquele soldado romano chamado Longinos ia passar com aquele da última lançaço que atingiu o peito esquerdo de Jesus, antes mesmo dele passar na frente de Maria, eis que Maria sente uma presença atrás dela, e aos poucos ela sente essa presença, uma mão amiga tocando o seu ombro. Era João, filho de Zebedeu. E aí eu quero fazer um parênteses aqui que não estava na programação, em homenagem às mães. Você vê o que é de mãe para mãe. Não sei se vocês lembram como é que João veio para o apostolado. Não foi Jesus que foi buscar João e Tiago maior. Foi a mãe que veio trazer. Os dois pela mão, os filhinhos. Eu quero que você leve esses dois. E Jesus vira para aquela mãe, para Salomé, e diz: eles estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? E a mãe então. Olha aqui, mãe. A Isabel, naquele momento, entrega o filho que foi ficar com ela, com a mãe de Jesus naquele momento. Humberto de Campos vai dizer que João foi o único que venceu a pusilanimidade criminosa, enquanto os demais recuaram, em covardias. Pedro, o autor da fé. Cadê Pedro? Cadê Mateus? Cadê os demais? Então, o único que estava ali era o apóstolo João. E assim, Maria, sentindo enlaçada nos braços, no ombro daquele apóstolo amigo, ela se encoraja para pronunciar as 5 palavras que ela pronunciou diante da crucificação, que foi: meu filho, meu amado filho. Quando Jesus ouviu aquela voz tão amiga, tão familiar, que ele ouvia essa voz desde quando ele estava no ventre, que Jesus percebe aquela voz, eis que Jesus, diante dos seus últimos, no auge das suas dores, nos últimos padecimentos, para demonstrar a sua coragem, mas principalmente a sua perfeita comunhão com Deus, eis que ele consegue abrir os olhos, ouvindo a mãe pronunciando essas 5 palavras. E quando ele abre os olhos, como é que diz? Os ditados populares que diz que Jesus apontou para Maria: mãe, eis aí. Apontar como se os braços estão amarrados, né? Ele contempla a mãe com os olhos, e naquele olhar ele diz: mãe, eis aí teu filho. Com esforço descomunal ele consegue abrir o olho e contempla João: filho, eis aí a tua mãe. E assim, meus queridos amados, naquela triste e trágica tarde de Jerusalém, a humanidade teve esses 2 grandes ensinamentos, sem contar com o perdão dos inimigos, que até foi antes. Qual foi os ensinamentos? A fidelidade e a solidariedade do apóstolo João. E a grandeza do ensinamento de Jesus erradicando o egoísmo. Ou seja, Jesus foi o único ser no mundo que, quando mais precisou da sua mãe, ele doou a mãe para os outros. E quem os outros? A humanidade. João representava a humanidade naquele momento. Porquanto Maria é a mãe da humanidade, queridos. Independente dos muçulmanos, independente que não sabe, Maria é a mãe da humanidade. Tudo programado, segundo Humberto de Campos, o João está ali naquele momento para... E assim, meus queridos, terminada a crucificação, para adiantar nosso momento, eis que os discípulos todos foram para cidades distantes e diferentes, para difundir a boa nova do Cristo. Enquanto isso, Maria vai para Bataneia, onde parentes íntimos, parentes de José, aguardavam com especial carinho.
E assim, meus queridos, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Em cada estalo desse aqui são 10 anos, queridos. Mais de 50 anos passados e Maria alcança as rugas, os cabelos brancos e ralos, e tudo passava. Inclusive as recordações continuavam passando na sua mente. A única coisa que não passava era a saudade das recordações do seu amado filho. Ficava triste quando sabia dos judeus degladiando com os cristãos de Jerusalém. E aí você pode perguntar, e João, que ganhou uma mãe? Que ama não cuida, né? Cadê João? Não, gente, João, quando isso aí, Humberto defende João. João se ocupava com a igreja em Éfeso, que não tinha tempo, implantando a igreja em Éfeso. Mas o argumento, João sempre pensava e muito grato a Jesus por ter ganho aquela mãe. Mas o que impedia João buscar Maria, adivinha, gente? Uma acomodação para Maria. Eu ficava impressionado. Mas um lugar para Maria ficar não tinha na igreja, não tem na sacristia, não, gente. Naquele tempo a igreja não é essa igreja de hoje aí, não, filho, né? A igreja é a igreja itinerante. Ele saía para levar o pão para quem tem fome. Não era a igreja de pedra, essa igreja de pedra é dos homens, né? Aquela igreja de São Pedro, foi os homens que criaram. Então Maria não tinha onde ficar, segundo João. Mas eis que o fiel que é convertido no cristianismo doa um casebrezinho, uma chopanazinha, bem simples, bem paupérrima, que ficava 18 léguas da cidade. Perdão, 3 léguas da cidade, que significa 18 quilômetros. De lá, numa colina, dava para ver o mar. E assim, João vai buscar Maria em Batanéia. Ela aceita o convite com alegria e com satisfação. Porquanto naqueles primeiros meses, aquela casinha, aquela chopana, virou uma assembleia de Deus. Assembleia de Deus não, para não confundir as coisas, né? Assembleia de Cristo ali, né? Eles ficavam ali, né, sempre recordando o Evangelho de Jesus. As pessoas que passavam ali iam ouvindo aquele Evangelho. Mas aí, eis que a igreja de João toma todo o tempo de João. João, são 18 quilômetros, nem sempre conseguia voltar para casa. Terminava os trabalhos tarde e não conseguia voltar. E assim, Maria acaba ficando sozinha praticamente. E não ficava sozinha porque aquela casa estava sempre amontoada de pobres, de miseráveis, né? De leprosos que passavam. E para cada um que passavam, mãe desesperada que perdia seus filhos, e ela tinha sempre uma palavra de dizer: filho, isso aí, tudo passa, isso também vai passar. O que você está sentindo? A única coisa que não passa é a infinita bondade do reino dos céus. E ela continuava. Então, quando souberam, aí até que um dia passa um leproso, e depois que ela aliviou as chagas daquele leproso, ele disse: a senhora é a mãe do Santíssimo. Então, portanto, essa casa é a casa do Santíssimo. E a partir daquele momento, ficou conhecida essa casa de Maria, a casa do Santíssimo. E ela continuava a atender, e assim, aquela estrada que margeava aquele pequeno casebre, virou passadiço, virou caminho de roça, virou uma UPA, né? Estava uma UPA que não tem regulação, estava sempre cheio de gente ali, vai lá atendendo aquelas pessoas. E o tempo passa, mas é isso que um dia ela de lá contemplando o mar. Lembrou da Galileia, de Tiberíades. E aí, quando ela estava naquele momento, lembrando, eis que veio uma notícia triste de Roma, que desconstrói aquele pensamento que ela estava tendo da Galileia. A notícia trazida pelos cristãos que conseguiam fugir das torturas de Roma. E trazendo a triste notícia que os seguidores de Jesus estavam sofrendo horrores em Roma. Que estavam sendo torturados, suas casas, seus lares incendiados, e trancafiado a ferro e fogo lá nos calabouços. E o pior de tudo, queridos,
nas festas populares, eis que eles eram jogados para as feras como espetáculos horrendos. E Maria começa apenas a orar. Daí Maria só entra em oração orando por aqueles perseguidos. E assim, meus queridos, já estamos entrando no Lucas em carne de Maria. Ela sempre orando, sempre em oração. Portanto, num crepúsculo estrelado, com o aroma da noite, a brisa do mar, os raios da lua plena que adentrava aquele solitário e humilde barraco. Apesar da solidão daquele ambiente, Maria não sentia só. Uma força singular banhava a sua alma. E assim, meus queridos amados, Maria, elevada numa profunda meditação, ela percebe a presença de um vulto que vinha aproximando daquele casebre. Quando chega perto, era mais um pedinte que chegava. E como de praxe, saudava: minha mãe, minha mãe. Esse não foi diferente, chegava chamando de minha mãe. Acontece que esse pedinte que chegou falou algo depois de minha mãe. Disse: minha mãe, eu vim pedir a sua bênção e lhe fazer companhia. Maria já achou estranho, né? Diferente. Maternalmente, como de sempre, como de praxe, ela abre a porta e peça a entra. E aquele forasteiro começa a falar das bênçãos dos céus. Maria já se sentiu confortada naquele momento. Ela pensou logo: aqui só entra alguém para pedir que ele está me trazendo. E assim, aquele forasteiro começa a mencionar que as bem-aventuranças divinas estão reservadas para todos aqueles que sinceramente são filhos de Deus. E ela questionava: quem é esse mendigo que conhece os mais secretos segredos da sua alma saudosa? E Maria se inquietava quando olhava aquele olhar, quando ela olhava aquela voz que parecia tão familiar. Até que, como se diz, né? Vamos dizer assim, aquele hóspede anônimo estende os braços e diz: minha mãe, venha para meus braços. Que ela fita nas mãos daquele, até então, ilustre desconhecido, ela vê nas mãos as duas chagas que Jesus revelaram na cruz. Como de forma instintivamente ela olha os pés. Quando ela olha os pés, lá estavam as duas úlceras, fruto dos cravos da ignomia, ou seja, do flagício. Ela não aguentou mais. E disse: meu filho, as úlceras que te fizeram. E assim, mas como mãe quer ver tudo, né, gente? Mãe, enquanto não vê tudo, o filho não chega, não tranca a porta, ela não sossega, né? Ela quis certificar da ferida produzida por aquela última lança que entrou no peito esquerdo de Jesus. E assim, banhada de lágrimas, ela abraça aquele que até então seu filho transvestido de mendigo. E a chaga lateral, naquele momento, se encontrava debaixo da carícia de suas mãos. Maria, atordoada, tenta ajoelhar para abraçar e beijar os pés do seu filho. Eis que Jesus, mais rápido do que ela, ajoelha primeiro e segura suas mãos e diz: sim, minha mãe, sou eu. Vim buscar-te. O meu Pai quer que a partir de então tu serás no meu reino, Senhora do mundo e a Rainha dos anjos. Humberto conta que Maria, tentando buscar palavras de uma indizível felicidade, daquela visita tão nobre que Deus mandou depois de décadas e mais décadas, ela esperava. Ela já não conseguiu falar porque seu corpo paralisado. Entretanto, o seu corpo não paralisou seus ouvidos. E Humberto conta para nós que o ouvido dela foi acariciado por mais de 1000 vozes dos anjos, entoando a mais linda canção
louvou a Maria. Contando para nós ainda que uma legião de almas angélicas entoava o canto de louvação a Maria, que formava uma espécie de um túnel que ligava o reino da terra ao reino dos céus. E assim Maria, em vez de carne, já chega ao final do nosso momento, ela queria fazer uns pedidos. Como ela tinha moral com Deus, foi concedidos, né? Quando aquele cortejo luminoso, aquela caravana celestial vai afastando desse tornão humano, eis que Maria faz um pedido, através do pensamento. Ela queria rever a Galileia com seus sítios preferidos. Como Maria tem moral com Deus, aquela caravana faz todo um contorno e vai parar exatamente em cima do majestoso lago de Genezaré. E ela consegue contemplar todos os sítios onde Jesus corria como criança, como jovem, como adulto, inclusive quando ele reunia o apostolado nas margens do Tiberíades. E o que ela ficou mais impressionada é que lá do alto ela percebia os contornos que tinha aquela região da Galileia. E percebeu que aqueles contornos tinha quase a forma perfeita de um alaúde. E ela pensou, foi nesse instrumento da natureza que meu filho tocou primeiro poema e louvou, poema de amor e louvou a humanidade e a Deus. E assim, agradecida pela concessão, despediu das serenas, calmas e serenas águas filha do Jordão. Aí, como se o o chefe da caravana diz, agora a mãe já pode ir, né, mãe? Mas Maria, com a moral que tem com Deus, Maria fez daquele cortejo uma topia e para onde ela quer, né? Maria lembra dos cristãos que estavam sendo torturados, trancafiados nas masmorras lá em Roma. E ela emite o pensamento que gostaria de visitá-los antes de partir. E com a moral, com o crédito que ela tem com o Pai, a caravana, o cortejo luminoso, em poucos momentos, chegava naquele horroroso contraste. Por que contraste? Os caros mármores daquela soberba cidade versus os escuros calabouços com aquele amontoado de cristãos que parecia tão somente por seguir as pegadas de Jesus e as lições do nosso mestre. E assim Maria pôde encostar perto de uma grade, onde tinha uma jovem toda descarnada, com o rosto todo macelento, o corpo todo esquelético. Claro que Maria chegou com a caravana de anjo, virou para ela e disse, cante minha filha, tenha bom ânimo e cante. E aquela jovem, aquela prisioneira triste, ficou surpresa, porque das suas cordas vocais saiu o mais belo canto de louvor, de consolo e esperança. E aquele canto adentrou todas as grades daquele calabouço, confortando e fortalecendo todos os corações e espíritos que estavam ali. E assim, Maria pôde consolar cada um, falando das mensagens do Cristo. Entre elas, que melhor a escravidão com Deus do que a liberdade com os caprichos humanos. E por fim, todos aqueles que estavam presos sentiu que suas dores aqui na terra seriam compensadas com a alegria no céu. E por fim, meus queridos, Maria no final deixou uma mensagem para todos nós quando for louvar para ela, dizendo que a gente, quando for louvar, deixe um espaço de silêncio em nosso coração, para que a rosa mística de Nazaré possa soprar o seu perfume. Então aqui fica esse perfumado abraço mariano para todos. Gratidão, meu irmão, viu? Por trazer esse bálsamo para nós, né? Esse alívio para as nossas almas, que é falar sobre Maria. Gratidão. Que ela, juntamente com todos os espíritos celestes, né, que a acompanham, que possa estar contigo, conosco, com toda a humanidade, para que possamos caminhar, né, rumo ao Pai.
Gratidão. Obrigado pela paciência aí, viu, gente? Então, agora, após esse momento tão enriquecedor, vamos nos preparar para encerrar. Para encerrar o nosso momento, nossa doutrinária, ele vai fazer a fisioterapia amanhã. Então, por conta do nosso tempo hoje ser mais estendido, né? Pelo conteúdo ser necessário, ser, a sua completude, nós vamos fazer o passe coletivo, não vamos fazer o passe individual. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e eu convido o nosso irmão José Rodrigues para encerrar a nossa doutrinária com a prece final. A palavra que nos toca o coração nessa noite é gratidão. Primeiramente por esse convite, por esse banquete. E que, como eu falei no final, que Maria ela pede que nós vamos fazer uma prece e ficar no silêncio, para que ela possa soprar o seu perfume mariano em nós. Então que cada um de nós possamos ser tocado pela angelitude, pelo coral de anjos, e que todos nós saibamos que ela sabe do que está no coração de cada um de nós. Então que cada um agora pense envolvida no seu manto sagrado materno de amor, e que possamos louvar diuturnamente, que possamos saber que Maria está conosco de forma grandiosa e permanente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito és o fruto que foi instalado no seu sagrado ventre, nosso Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe do Menino Deus, rogai por nós, pecadores, agora e em todas as horas, inclusive na hora do nosso retorno à verdadeira pátria. Amém. Com essa oração de agradecimento, concluímos os nossos trabalhos de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Peço que nos acompanhe pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.